Filipenses 4, eu vou ler a partir do versículo 4, mas vou pregar a partir do 6, e eu vou explicar por quê. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, tá bom? Só não vou contar a história de como que eu ganhei essa Bíblia, porque a Tainá me proibiu de contar. Então, se você quiser, depois você me pergunta, eu te conto. É uma história legal, bênção. Mas é a Nova Almeida Atualizada, a versão que eu estou lendo. Não muda muito da sua, não. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quinta-feira, nós aprendemos de forma muito didática e muito objetiva as lições do versículo 4 e do versículo 5. E rendeu aqui um sermão textual de altíssima qualidade, que eu vou, tendo a oportunidade, pregar outras vezes em outros lugares, porque ficou muito bom o que esse versículo nos propôs aqui na quinta-feira passada. Nós percebemos o seguinte: o que temos que fazer? Nos alegrar. Quando? Sempre. Onde? No Senhor. E aí o Paulo repete, outra vez digo, alegrai-vos, alegrem-se. E essa repetição é pedagógica, é para a gente não esquecer, para dar ênfase à ordem. Então, o que? Alegria. Quando? Sempre. Onde? No Senhor. Repete para não esquecer. De que jeito ou como? Com moderação, com amabilidade. Por quê? Porque perto está o Senhor. Olha que mensagem. O que? Alegria. Quando? Sempre. Onde? No Senhor. Repete para não esquecer. Como? Com moderação. Por quê? Porque perto está o Senhor. Perto no sentido de próximo, junto, e perto no sentido de que Ele está voltando. A cada dia que passa, estamos mais perto da volta de Cristo. Então nós precisamos cuidar de todo mundo com alegria, sempre no Senhor, com moderação, porque o Senhor está voltando, e nós precisamos aproveitar, na linguagem bíblica, remir o tempo, porque perto está o Senhor. Não precisamos ter medo, porque Ele está perto de nós, e precisamos ter pressa, porque Ele está perto de voltar. Lindo esse sermão, e eu vou pregar várias outras vezes. Mas o texto continua, e o versículo 6 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Porque na hora que a gente recebe essa informação, temos que cuidar de todo mundo, algumas preocupações surgem na nossa mente, na nossa alma. A gente fica preocupado. Por quê? Porque vai saber qual é a necessidade da pessoa que tem que ser cuidada. Vai saber o que é que a gente vai pegar pela frente. Esse mês nós estamos estudando, aprendendo e precisamos colocar em prática a ideia de que temos que cuidar de todo mundo com alegria. Então eu vou colocar isso em prática. E aí eu tenho oportunidade de cuidar de alguém. Eu me aproximo de alguém, ou eu conheço alguém, ou eu vejo alguém com uma necessidade. E agora eu tenho que cuidar para colocar em prática o que eu tenho ouvido e visto na Bíblia.
E aí eu começo a cuidar, e aí surgem as demandas, as necessidades, e aí agora eu tenho que mudar a minha agenda, porque para cuidar dos outros a gente não pode ter agenda. Porque tem que viver de acordo com a necessidade e a demanda dos outros. Então a gente passa a mudar a nossa agenda, mudar o nosso gosto. Quantas e quantas vezes eu comi algumas coisas que eu não estava gostando, mas comi com o objetivo de cuidar de uma pessoa. Você vai fazer uma visita, você vai fazer um atendimento, você vai em alguma situação para cuidar de alguém, e esse alguém te coloca numa posição de te oferecer algo, e por educação você não vai negar, e aí você começa a comer o que você não gosta, beber o que você não gosta, e aí com um sorriso no rosto, com muita alegria, e a gente vai comendo, vai bebendo, e amém. O problema é que nem todo mundo está disposto a abrir mão de sua vontade, de sua agenda, para cuidar do outro. E essa é a preocupação que a gente tem. Então eu vou começar a cuidar dos outros, mas e se aparecer umas coisas que eu não sei como fazer, não vou saber como cuidar, não vou saber como proceder, como é que eu vou fazer? Aí o Paulo está dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma. Vocês têm que se alegrar no Senhor, sempre, sendo moderados, com a consciência de que perto está o Senhor, não precisa preocupar com nada. Preocupar com nada. Por quê? Porque o Senhor vai prover o recurso necessário, vai prover a satisfação na sua alma de estar fazendo aquilo, vai providenciar para você a alegria necessária para que você continue fazendo aquilo, mesmo que às vezes as situações são desagradáveis. Então não se preocupe não, comece a cuidar de alguém, e você vai ver que os seus problemas são muito menores do que você pensava, você vai ver que a sua necessidade é muito menos do que você imaginava, e vai ver que você vai se sentir muito mais realizado do que você imaginava. Comece a cuidar de alguém. Comece a se preocupar com alguém. Comece a olhar para o outro e procurar no outro a necessidade. E se coloque como um instrumento de Deus para suprir aquela necessidade. Já fez esse exercício? É isso. Com alegria. Com alegria. A alegria de Jesus. Porque lendo os evangelhos a gente percebe que Jesus não tinha agenda. E indo ele para tal lugar, viu um funeral. Opa, eu estava indo para lá, mas tem uma dona chorando aqui. Ela perdeu o único filho que ela tinha, ela é viúva. Ela não tem marido, então ela perdeu a fonte de sustento. A única esperança dela era o filho. Agora o filho morreu, ela perdeu a última esperança que ela tinha. Ela está desesperada. A minha agenda lá vai esperar um pouquinho, porque agora eu vou ressuscitar esse menino aqui em Naim e trazer de volta a alegria para a vida dessa senhora. Pronto, agora vamos lá na agenda. Aí no meio do caminho um senhor, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo lá em casa. Ele, é muito longe. Não dá tempo de ir lá, voltar e seguir a agenda. Então vamos fazer o seguinte, para economizar o tempo, para remir o tempo, pode ir embora, sua menina já está curada. Pronto. Mas apareceu um endemoniado ali, percebe? Todas as histórias e as importantes histórias que temos acerca de Jesus, surgiu entre uma agenda e outra com uma demanda urgente e emergencial. Ele estava indo da sua casa para o templo em Jerusalém. E no meio do caminho aconteceram algumas coisas e foram os milagres extraordinários que ele realizou. Ele estava saindo de Jerusalém e voltando para casa. Aí ele passou a conhecer uma família, ficou na casa deles e um dia teve a oportunidade de ressuscitar o menino. Ele estava saindo de Jerusalém, voltando para casa. Ele falou, vamos passar por Samaria. Não, mas judeu não se dá com samaritano, vamos passar por lá. Não, vamos cortar a volta. Não, vamos passar por lá. É necessário passar por lá. Necessário não, Jesus. Tem um caminho que vai para o mar, tem um outro caminho que vai pelas montanhas. Não, eu quero passar lá. E aí na beira de um poço, meio-dia, ele encontra uma mulher alvo de preconceito, uma mulher alvo de chacota,
de muita discriminação, por isso ela estava na beira do poço, meio-dia. Quem é que sai para pegar água num sol de meio-dia? Ninguém. Então esse era o horário em que a fonte está vazia. Por isso que ela estava ali, por volta da hora sexta. Como o dia do judeu começa às 6 da manhã, a hora sexta é meio-dia. E aí na beira daquele poço ele encosta. Olha como é que Jesus valoriza a mulher. Como é que Jesus empodera a mulher? Como é que Jesus é muito mais relevante para as mulheres do que essas filosofias aí? Ele encosta do lado daquela mulher que era alvo de preconceito, de discriminação, de tudo quanto era de ruim na sociedade naquele tempo, e ele fala: senhora, me arruma um copo d'água? Um judeu não falava com o samaritano. Um homem não falava com a mulher em público. Um rabino judeu nunca poderia puxar assunto com aquela mulher, muito menos receber das mãos de uma pecadora um copo d'água. E Jesus quebra todos os paradigmas para alcançar, para verdadeiramente empoderar aquela mulher, porque ele prega o evangelho a ela, fala para ela sobre a água da vida, que ele percebe, Jesus não, talvez nem estava com sede, eu acho que estava, porque 100% homem, num sol de meio-dia, em plena Samaria, devia estar calorzão. Os caras foram lá comprar comida, ele falou: dona, me arruma um copo d'água. Agora o que eu acho brilhante é que ele usa o copo d'água para introduzir o assunto da eternidade para ela. Fala: minha filha, se você soubesse com quem que você está falando, você ia pedir água viva. E eu ia te dar uma água viva, que você não ia voltar a ter sede nunca mais. Olha o jogo de palavras, a mulher deu a água do poço. Água de poço é água parada, é água morta. Jesus está falando: eu posso te dar a água do rio. Água viva é um hebraísmo, é uma expressão, o jeito do hebreu falar, que é uma água corrente, uma água viva. Só que a mulher está em Samaria, no poço de Jacó. Ela está a quilômetros do rio. E a cabeça dela dá um tilt, ela fala: onde é que você vai arrumar água viva para mim agora? E ele fala: então, é que eu não estou falando da água do rio. Ela: mas tem outra água viva que não é do Rio Jordão? Tem, uma que corre do trono de Deus. A mulher se converte, imediatamente, João capítulo 4, ela vai para a sua cidade, prega o evangelho, e se torna uma grande missionária. Porque a Bíblia diz que muitos creram em Jesus através do testemunho dela. Portanto, queridos, nós precisamos cuidar de todo mundo com a alegria de Jesus, porque Jesus é aquele que anda sem preocupação com coisa alguma, entendendo que em todos os momentos Deus pode nos dar a oportunidade de cuidar de alguém. Só que além de cuidar de forma física, a nossa principal preocupação é cuidar da eternidade das pessoas. Às vezes, num copo d'água, nós podemos fazer um link com o Evangelho e apresentar a mensagem de vida eterna e cuidarmos da eternidade das pessoas. Que é muito importante, é muito relevante, é muito legal. Nós nos preocupamos e fazemos isso. O Ministério de Ação Social dessa igreja trabalha muito e trabalha bem. Tem um projeto social, a gente atende muita gente. A gente não faz muita propaganda, que a Bíblia diz que uma mão faz, a outra não deve saber. Então, na medida da divulgação para alcançar recursos, a gente até divulga, mas não fica mostrando tudo para dizer que nós somos a igreja boa samaritana, que bababá, não. A gente divulga na medida de alcançar recursos. Só isso. Nosso único objetivo em divulgar as coisas, todas as coisas, é para voltar os olhares dos que nos cercam, porque eles podem ser instrumentos de Deus para trazer o recurso que a gente precisa para continuar cuidando de todo mundo com a alegria de Jesus. Então nós temos que cuidar, em primeiro lugar, sem as preocupações da vida. Ai, meu Deus, arrumei uma visita para fazer, mas como é que eu vou lá fazer essa visita? Aí eu vou ter que ter um carro. Se eu não tiver um carro, eu vou ter que pagar um Uber. E aí eu vou ter que incomodar alguém para pedir carona. E aí a gente começa a se preocupar com tanta coisa que acaba não fazendo nada. E acaba não cuidando de ninguém. Então o Paulo está dizendo: não fiquem preocupados com coisa alguma.
É para cuidar? Cuidem. Com alegria. E deixa que Deus vai providenciar os recursos necessários para que todos sejam cuidados através de nós. Amém? Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, mas que bom que você... Segundo, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Aí, olha que coisa linda, o Paulo é um gênio, né? Poliglota, engenheiro, fariseu, do Sinédrio, esse cara é diferenciado demais. Não é à toa que metade do Novo Testamento saiu da mão dele. Olha só, ele apresenta a proposta, não se preocupem. E aí a nossa mente imediatamente se arma. Como não se preocupar? A vida é difícil, Paulo. É complicado. Aí ele fala, antes do quê? De se preocuparem. Faça com que Deus conheça o pedido de vocês. Eu tenho que fazer uma visita, mas eu não tenho um carro. Pede a Deus. Eu tenho que matar a sede de alguém, mas eu não tenho água. Pede a Deus. Alguém está com fome, eu não tenho uma cesta básica. Pede a Deus. Que o pedido de vocês sejam conhecidos diante de Deus. O que é que você precisa? Peça a Deus. Já experimentou pedir a Deus? Experimente. Com o objetivo de cuidar de alguém. Não é o objetivo de curtir, não. Eu quero uma cesta básica, porque aí eu vou parar de trabalhar e vou viver de cesta básica. Então, se Deus me der uma cesta básica todo mês, eu vou sair do trabalho, vou ficar só curtindo uma praia, e comidinha não vai faltar, porque Deus me dá uma cesta básica. Aí, meu querido, vai ter com a formiga, né? Portanto, nós não estamos falando de luxo, nós não estamos falando de preguiça, de vaidade, você pedir as coisas para o benefício próprio. O Tiago já ensinou. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Então, peçam a Deus. Nunca me esqueço, quando a igreja que eu pastoreava naquele momento começou a crescer assustadoramente, e eu tinha um celular bem ruinzinho, mas muito ruinzinho. E eu sempre gostei de mandar mensagem, de convidar para o culto, de lembrar de alguma coisa, de me comunicar todos os dias com quem eu pastoreio. Tem gente que acha chato, eu entendo. Mas eu prefiro ser chato do que omisso. E aí, o meu telefone não aguentava mais, estava muito ruim. E eu não tinha condição de trocar. Não tinha mesmo, eu nem recebia salário naquele tempo. Aliás, eu gastava muito lá na igreja. Mas a igreja crescendo e eu com muita alegria. Eu botei o joelho no chão e com toda a sinceridade do meu coração falei, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um telefone novo desses novos aí de touchscreen. Ó, para você ver quanto tempo faz isso. O meu era de tecladinho. Eu preciso, Deus, igual essa turma tem aí, que coloca Facebook no telefone, não tinha nem WhatsApp, que coloca aplicativo no telefone, Deus, para comunicar com as pessoas. Já pensou? Eu mandar uma mensagem e ir para todo mundo. Eu não vou ficar, eu perdia 2 horas, 2 horas e meia, porque eu enviava de 1 por 1 SMS para todas as pessoas. Mateus lembra disso. Ele me ajudava às vezes a enviar os SMS. E aí eu botei o joelho no chão e falei, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho condição. Se eu tivesse, eu faria o que fosse. Mas eu não tenho nem nada, nem para vender, para arrumar o dinheiro. E aí, do nada, um amigo meu veio do Rio e falou, ei, Manu, estamos fazendo uma turnê com uns skatistas, a gente quer passar aí pelo Espírito Santo, diz que tem uns picos. Pico é lugar ou de pegar onda ou de andar de skate. Os surfistas e os skatistas chamam de pico. É um lugar legal para se praticar o esporte. Achei um pico top lá não sei aonde, é isso que quer dizer. Ficamos sabendo que tem uns piquinhos aí nos Estados Unidos, no Espírito Santo, e a gente quer passar por aí de que tem uns picos aí bonitos, com praia e tal. Eu falei, eu sei onde é todos. Pode vir que eu levo vocês nos picos, tudo. Guarapari, Vitória tem muito mármore, granito, é muito massa, pode vir. E aí eles vieram. Andei com eles na turnê, eles foram no culto comigo, lá na igreja. O fotógrafo da turnê tirou umas fotos lá na igreja, ajudou, ficou top as fotos. E aí, na hora de ir embora, os caras na pressa juntou, entraram no carro e foi embora. E ficou um celular em cima do sofá. Naquela época era um Motorola Razr I.
Era o mais top já naquela época. Eu tinha de SMS de tecladinho. Ele já filmava em HD. Falei, rapaz, o telefone caríssimo. Jamais eu poderia ter um daquele. Imediatamente eu liguei para o cara. Falei, véi, você esqueceu o telefone aqui, cara. Aí ele falou, esqueci não, deixei para você de presente. Porque eu vi você se matando com esse telefone cinza, mano. Tira a bateria, bota a bateria, sopra e tal, e para pegar sinal. Não, partiu meu coração. Rapaz, a gente gosta tanto de você, cara. E você fazendo um trabalho lindo com essas crianças aí no bairro aí. Cara, você precisava de um telefone novo. O cara deixou o telefone. A culpa é dele, de eu estar chato assim hoje. Porque eu peguei gosto, negócio tão funcional. Gente, eu consigo falar com todo mundo agora. E vou usar isso para o reino de Deus, para expandir a igreja, para me comunicar com muita gente. E foi uma bênção. Então, em primeiro lugar, nós temos que cuidar de todo mundo com a alegria de Jesus, sem nos preocupar com coisa alguma, sabendo que Deus proverá tudo o que precisarmos. Em segundo lugar, tudo que precisarmos, peçamos, pois, a Deus, porque Ele vai prover, pela oração e pela súplica. Pode pedir, irmão. Ele conhece o nosso coração, sabendo que é para ajudar alguém, para cuidar de alguém, Ele vai prover, te garanto, e com ações de graças, porque não dá para cuidar dos outros sendo uma pessoa ingrata. Temos que ser gratos. Gratos a Deus, gratos àqueles que nos ajudam, aqueles que nos estendem a mão, aqueles que acreditam na gente quando ninguém mais acredita, aqueles que investem na gente, que dão oportunidade para a gente, aqueles que nos ajudam, direta ou indiretamente. Temos que ser gratos. No outro domingo, retrasado, e nesse domingo, vocês viram a maneira como eu tratei esse homem aqui. E toda vez que ele vier aqui, ele vai ser tratado assim. Por quê? Porque eu sou extremamente grato. E eu não vou esperar ele morrer para falar no funeral, que ele vai morrer daqui uns 40 anos ainda. E ele já está com quase 90. Olha como é que ele está com o cabelo pretinho ainda. Isso vai longe, meu filho. Está em dia, né, diva? O acaju está em dia. Gratidão. Gratidão é a característica daqueles que estão dispostos a cuidar dos outros. Por quê? Porque quando você começa a cuidar dos outros, é que você descobre o preço que se paga para cuidar de alguém. E aí você começa a valorizar aqueles que cuidaram de você. O problema é que a gente não quer cuidar de ninguém, aí a gente não sabe quanto custa cuidar dos outros. Aí a gente não cuida de ninguém e não consegue valorizar quem cuidou da gente. Por quê? Porque a gente não sabe quanto custa. Comece a convidar alguém para ir na sua casa oferecendo um almoço. Você vai saber quanto custa. Comece a convidar alguém para sua casa para oferecer uma janta. Você vai saber quanto custa. Chame alguém para ir num restaurante top, na beira de uma praia, e paga logo uma muquecona da mais cara, com o objetivo de cuidar dessa pessoa. Você vai saber quanto custa. Empreste o seu carro para alguém que não tem, para abençoá-lo por um período. Aí ele vai devolver o carro precisando fazer manutenção, trocar óleo, trocar pneu, deu uma esbarrada aqui, uma arranhada ali. Você vai saber quanto custa. Tira do seu salário, bota no envelope e deixa no bolso de alguém, ou dentro de uma gaveta de alguém, para ajudar essa pessoa, para cuidar dela. E aí você vai saber quanto custa. Comece a investir tempo, talento, dom, vocação. Ensine alguém a fazer algo novo que você sabe mais do que ele. Em qualquer âmbito, em qualquer área da vida. Invista tempo nas pessoas. Aí você vai saber quanto custa. E aí você vai começar a valorizar mais, a ser mais grato e agradecido a Deus que cuida de você antes que você estivesse no ventre, e ao próximo que cuida de você há muitos anos e você não percebia, porque você, como não cuidava de ninguém, você não sabe quanto custa. Não se preocupe, peça a Deus, seja grato, e assim cuidaremos de todo mundo com a paz de Deus. Você quer viver em paz? Então se alegre. Quando?
Sempre. Onde? No Senhor. De que jeito? Com moderação. Por quê? Porque perto está o Senhor. E quando aparecerem as dificuldades, não se preocupe. Peça a Deus o que você precisa, com gratidão no seu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Pastor, não consigo entender. Como é que faz isso? Faça. E você não vai precisar nem entender. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Amém.